Isso vai parecer estranho, mas me escuta. Quando eu estava no ensino médio, tinha um garoto que dizia para todo mundo que era um demônio. Eu nem me sinto confortável escrevendo o nome dele, por motivos que você já vai entender. Vou chamá-lo de Patrick, mesmo que o nome real dele parecesse saído de uma peça de Shakespeare. Ele era extremamente estranho socialmente e andava com um olhar vazio que deixava até os professores desconfortáveis. Ele usava o mesmo moletom cinza e sem graça todos os dias, sem exagero. Eu tenho quase certeza de que ele nunca lavava aquela coisa, porque o cheiro dele era horrível. Ele era baixinho e tinha uma aparência comum, mas você mal conseguia ver porque ele vivia com o capuz levantado e nunca tirava os óculos escuros, nem dentro da sala de aula. Os professores até desistiram de pedir para ele tirar, porque ele simplesmente ignorava. Agora, vem a parte esquisita. Ele não tinha amigos, mas tinha um hábito estranho de adotar algumas pessoas. Se ele gostasse de você, o que ele decidia aleatoriamente, ele chegava até você e dizia: "Você foi adotado." Isso significava que você fazia parte do círculo dele ou algo assim. Supostamente, isso significava que você estava seguro dele. Mas ele não gostava de muita gente, então pouquíssimos eram adotados. Eu fui uma dessas poucas pessoas. Olhando para trás, acho que era porque ele tinha uma queda por mim. Ninguém acreditava nesse papo de demônio. A gente achava que ele era só um garoto perturbado, o que ele realmente era. Ah, e isso aconteceu em Wayne, na Pensilvânia, onde eu cresci. Outra garota, minha amiga Gabi, também foi adotada por ele. A paixão dele por ela era bem óbvia, e todos os meus amigos sabiam. Um dia, eu, Gabi, Laura e Luke estávamos matando tempo nos bancos do campo de beisebol atrás da escola, falando sobre qualquer coisa. Em algum momento, começamos a zoar sobre o crush do Patrick na Gabi. Todo mundo ria e Gabi estava super sem graça. A gente tinha um apelido para ele, porque o nome real dele era meio estranho. Mas, dessa vez, a Laura falou o nome verdadeiro dele. Na terceira vez que ela disse, o Patrick apareceu do nada, pulando no banco com um taco de beisebol na mão. Não foi assustador no sentido clássico, mas foi muito perturbador. A gente ficou em silêncio, com medo dele ter escutado a conversa. Ele não disse nada, só ficou encarando. Eu acenei para ele e ele acenou de volta, antes de pular e ir embora. Quando ele sumiu, caímos na risada, achando tudo aquilo bizarro. Mas, por dentro, eu fiquei bem incomodada. A próxima vez foi bem pior e sem graça nenhuma. Eu estava na casa da Laura, só nós duas no quarto dela. Os pais dela estavam em casa. Em algum momento, a gente falou o nome do Patrick 3 vezes de novo. Menos de 10 minutos depois, ouvimos a porta da frente bater. Descemos para ver se algum amigo tinha chegado, porque a casa da Laura vivia cheia de gente. Mas, quando viramos a esquina da sala, era o Patrick, conversando com a mãe da Laura. A mãe dela perguntou o que ele estava fazendo lá e ele simplesmente respondeu: "Eu fui invocado." A mãe dela conversou um pouco com ele e pediu educadamente para ele ir embora, o que ele fez sem questionar. A mãe dela conhecia o Patrick e tinha pena dele, mas eu e a Laura estávamos apavoradas. Quando voltamos para o quarto, começamos a juntar as peças e percebemos que toda vez que alguém falava o nome dele 3 vezes, ele aparecia. No dia seguinte, contamos isso para todo mundo e nosso grupo fez um pacto de nunca mais falar o nome dele 3 vezes. Alguns meses passaram sem nada de estranho acontecer. Eu comecei a achar que estava exagerando. Até que, um dia, eu e os amigos estávamos na casa do Johnny, no deck do quintal dele, e o assunto Patrick voltou. A gente tentou convencer o Johnny sobre a história, mas ele achou tudo ridículo. Para provar que era besteira, ele falou o nome do Patrick 3 vezes de propósito. Nada aconteceu na hora, e o Johnny tirou o sarro da gente. Mas, alguns minutos depois, o Patrick pulou a cerca do quintal. O Johnny viu primeiro e congelou. O resto de nós ficou mudo, morrendo de medo. O Patrick ficou nos encarando por alguns segundos, depois pulou a cerca de novo e sumiu. O Johnny surtou, achando que a gente tinha combinado tudo com o Patrick para assustar ele. A gente jurou que não, mas ele ficou tão abalado que mandou todo mundo embora. A última vez que aconteceu algo com o Patrick foi a pior de todas. Foi a única vez que achei que poderia morrer. Alguns meses depois, eu estava sozinha em casa. Algo raro porque meus pais quase nunca saíam. Aproveitei para chamar um garoto que eu estava conhecendo. A gente estava no meu quarto quando, de repente, o garoto mencionou o Patrick. Eu fiquei visivelmente desconfortável, e ele quis saber o motivo. Expliquei tudo e ele achou hilário. Mesmo eu pedindo,
Ele gritou o nome do Patrick 3 vezes de zoeira. Na mesma hora, começou a chover forte. Depois veio um clarão de relâmpago. Eu pirei, e o garoto tentou me acalmar dizendo que era só coincidência. Mas, quando olhei pela janela, vi uma silhueta parada na minha garagem, olhando diretamente para o meu quarto. Tive certeza de que era o Patrick. Desci correndo para trancar todas as portas. Quando tranquei a porta dos fundos, vi ele parado no meu quintal, imóvel. Comecei a ter um ataque de pânico, e no desespero, fiquei gritando: "Eu sou adotada!" Como se isso pudesse me proteger. O garoto desceu, me pegou do chão da cozinha e tentou me acalmar. Quando olhamos de novo, o Patrick não estava mais lá. Na manhã seguinte, saí para olhar o quintal. No canto do jardim, achei o moletom dele enrolado. Dentro dele, tinham várias coisas minhas que eu achava que tinha perdido. Meus pais ainda estavam fora, então não chamei a polícia. Planejei mostrar para eles no dia seguinte, mas nunca precisei. Patrick nunca mais apareceu na escola. Ninguém nunca soube o que aconteceu com ele. Meus pais ainda moram nessa casa, e eu penso nisso o tempo todo. Depois de tudo, algumas pessoas da escola me contaram que pegaram o Patrick espionando e ouvindo conversas escondido. Talvez isso explique como ele sempre sabia quando falavam dele. Hoje, acho que o mais provável é que ele fosse só um stalker perturbado e obcecado por mim, e talvez por outras meninas, seguindo a gente por todo canto. Mesmo assim, só de imaginar ele me observando em segredo me dá arrepios até hoje. Nem quero pensar onde ele está agora. Sou de Denver, e isso aconteceu há alguns anos. Meu amigo Mike e eu estávamos indo para um jantar em uma noite de sábado com neve. Decidimos parar em uma loja de bebidas antes de seguir para a festa. Foi uma parada meio chata, porque a neve já estava caindo forte, mas não queríamos chegar lá de mãos vazias. Escolhemos algumas cervejas artesanais locais, uma garrafa de uísque e voltamos para o carro. Lembro que a neve começou a engrossar, mas nada que a gente não estivesse acostumado. O caminho até a festa deveria ser tranquilo, uns 20 ou 30 minutos por bairros suburbanos conhecidos. Mas as coisas na minha vida nunca são tão simples assim. A tempestade de neve transformou o que deveria ser uma rota fácil em uma jornada perigosa. Deixa eu dizer logo, eu já não sou um bom motorista. Com o carro deslizando a cada 10 segundos, a situação ficou ainda pior. Depois de alguns minutos tensos subindo uma ladeira, virei uma esquina e me deparei com uma cena que ninguém quer ver. Um carro parado bem no meio da rua, com o pisca-alerta piscando de forma sinistra, cortando a neve como um sinal de socorro. As portas do motorista e do passageiro estavam abertas. Minha primeira reação foi dar a volta e seguir meu caminho, mas o Mike insistiu para eu parar. Pode me julgar, mas eu não sou exatamente o tipo de pessoa que para ajudar os outros. Já passei por muita coisa ruim, e isso me deixou desconfiado de estranhos. Normalmente, minha primeira reação é desconfiar. Falei que a gente estava atrasado, mas ele me pediu com uma voz preocupada para parar. O Mike já tinha me colocado em confusão antes por causa da curiosidade dele, mas dessa vez parecia diferente. Talvez alguém realmente estivesse precisando de ajuda. Relutante, parei o carro e nós dois ficamos sentados em silêncio por alguns segundos. O Mike perguntou se deveríamos checar o que estava acontecendo. Falei que era isso que estávamos fazendo, só que do carro. Ele revirou os olhos e disse que ficar olhando pelo para-brisa não ia resolver nada. Ele tinha razão, mas eu não queria sair do carro. Estava nervoso com a situação e pedi para ele esperar mais um pouco, o que ele acabou concordando. Ficamos ali, observando o pisca-alerta piscando contra o cenário bonito da neve caindo. Nada aconteceu, o que me surpreendeu um pouco. Depois de um tempo, o Mike se cansou e disse que ia lá dar uma olhada. Antes que eu pudesse impedi-lo, ele já tinha saído do carro. Fiquei observando, cada vez mais apreensivo, enquanto ele se aproximava do veículo. Juro que vi alguma coisa escura se mexer no canto da minha visão. Talvez fosse só minha mente paranoica pregando peças, mas cada segundo parecia piorar a situação. Menos de 10 segundos depois, achei que vi o carro dar uma leve balançada, como se algo dentro do porta-malas ou do banco de trás tivesse se mexido. De novo, podia ser só minha imaginação, mas não quis arriscar. Tomei uma decisão rápida e buzinei com tudo, assustando Mike, que estava olhando o interior do carro. Ele entendeu o recado e saiu correndo de volta para o nosso carro. Saí dirigindo imediatamente e falei para ele que achava que aquilo era uma armadilha. Ele ficou irritado porque eu não tinha nenhuma prova real, mas falei com firmeza que eu não ia arriscar minha vida por alguém que podia muito bem ligar para pedir ajuda.
O resto do caminho foi bem tenso. O Mike é do tipo que guarda rancor. Chegamos na festa e finalmente as coisas voltaram ao normal. Ficamos lá por algumas horas, bebendo, conversando e praticamente esquecemos daquilo. Depois do jantar, quando alguns convidados estavam se preparando para ir embora, nosso anfitrião ligou a TV para dar uma olhada na previsão da neve. Ele colocou no noticiário local, e o que eu vi me deixou horrorizado. A polícia estava alertando sobre um carro roubado, e isso tinha acontecido nem 2 horas antes. Passaram uma entrevista com a vítima, que contou algo assim. Uma mulher estava levando o filho adolescente para casa depois de uma visita na casa de um amigo, quando viu um carro parado no meio da rua, com o pisca-alerta ligado e as portas abertas. Os dois se aproximaram para ver se alguém precisava de ajuda. Do nada, 2 homens surgiram de trás de um monte de neve, e um terceiro saiu do porta-malas. Eles renderam a mulher com uma arma e roubaram o carro dela, além do carro usado na emboscada. Olhei para o Mike com puro medo nos olhos. Aquilo podia ter sido com a gente. Contamos para o pessoal da festa o que tinha acontecido e isso deu uma bela cortada no clima da noite. Mas todo mundo ficou vidrado na história. A pior parte de tudo isso é que, depois dessa experiência, fiquei ainda mais desconfiado de estranhos do que já era. A série de eventos que estou prestes a contar aconteceu há mais de 30 anos, durante a minha infância. Me perdoe se alguns detalhes estiverem meio confusos, mas vou tentar lembrar o máximo possível. Eu tinha uns 10 anos. Minha família era enorme. Naquela idade, era difícil lembrar o rosto e o nome de todo mundo. Em cada encontro de família, eu era apresentado a alguém que eu não reconhecia, mesmo que todos parecessem me conhecer. Meu pai era um de 9 irmãos, então eu tinha 8 tios e tias só do lado dele. Meus avós paternos eram muito ricos e tinham uma casa de praia gigante que era compartilhada entre meu pai e seus irmãos. Não sei as dimensões exatas, mas com certeza dava para hospedar mais de 30 pessoas. Por isso, minha família passava boa parte do verão lá. Tanto meu pai quanto minha mãe tinham trabalhos flexíveis que permitiam ficar bastante tempo longe do escritório. Meus tios e primos também iam para lá, então raramente a casa ficava só para nós. Eu adorava passar tempo com meus primos e me sentia mais à vontade na casa de praia do que na minha própria casa, já que era mais próximo de alguns primos do que dos meus amigos da cidade. Gostava de vários tios também, mas o meu favorito era o tio Joseph, pai do meu primo Brandon. O Brandon era meio antissocial, então a gente não brincava tanto juntos. Mas o tio Joseph era incrível. Ele sempre me fazia rir e melhorava meu humor. Além disso, ele era terapeuta e psiquiatra, então era com ele que eu desabafava quando estava triste. Provavelmente ele sabia mais de mim do que meus próprios pais. Eu confiava muito nele. Aquele verão, eu comecei a ter pesadelos extremamente gráficos e perturbadores. Não lembro de temas em comum entre eles, mas todos eram emocionalmente pesados. Coisas como algum parente morrendo ou eu ficando sozinho para sempre. Eu queria dar mais detalhes, mas já me esforcei muito para esquecer essas memórias. Só tenho um pesadelo que nunca esqueci. Era um daqueles sonhos em que você pensa que acordou. No sonho, eu desci para tomar café com meus pais, mas a cozinha estava vazia e a mesa sem comida. Subi correndo para procurar meus pais e meus irmãos nos quartos, mas a casa estava vazia. O resto do sonho foi só eu chorando, me perguntando por que tinha me abandonado. Depois de 3 ou 4 noites com pesadelos assim, contei tudo para o tio Joseph. Fiquei com vergonha de contar para os meus pais. Ele ouviu com uma expressão preocupada e até começou a anotar algumas coisas no caderninho dele. Ele me aconselhou a fazer uma autoanálise, porque aparentemente algo do meu subconsciente estava tentando vir à tona. Eu não fazia ideia do que ele queria dizer com aquilo. Eu só tinha 10 anos. Ele disse que ia pensar em algumas coisas e me pediu para voltar a falar com ele se os pesadelos continuassem. Claro que continuaram. Alguns dias depois, fui contar para ele o que estava acontecendo. Ele disse que refletiu sobre a situação e descobriu o que estava acontecendo comigo. Segundo ele, eu estava frustrado com meus pais, mesmo sem perceber, e guardava um ressentimento profundo. Eu fiquei completamente confuso. Eu era uma criança bem comportada, obediente e amava meus pais. Mas como ele era terapeuta, acreditei nele. Ele devia saber do que estava falando. Ele sugeriu que, nos próximos dias, eu fosse um pouco mais desobediente, que eu dissesse não mais vezes e discutisse com meus pais quando não conseguisse o que queria. Foi o que eu fiz. Por 3 dias, me comportei de um jeito que não era meu. Meus pais ficaram preocupados e me pediram para parar.
Isso me matou por dentro, porque eu odiava magoar meus pais, mas eu só queria parar com os pesadelos. Só que eles não pararam. Na verdade, ficaram ainda piores, mais gráficos, mais assustadores, mais reais. Voltei a desabafar com o tio Joseph e ele disse que tinha uma última solução. Fiquei implorando para ele me contar, mas ele parecia hesitar. Depois de um tempo, ele disse que meu cérebro era maduro demais para o meu corpo e que eu precisava libertar minha mente. Eu não tinha ideia do que isso queria dizer. Ele falou que, se eu tivesse mais um pesadelo, me contaria o que fazer. Naquela noite, fui dormir apavorado. Não queria libertar minha mente, mesmo sem saber o que significava. Só que, naquela noite, acordei antes de ter o pesadelo. Foi a primeira vez. Por algum motivo, fiquei com medo de me mexer ou respirar alto. Não era paralisia do sono, mas eu estava morrendo de medo. Fiquei deitado olhando para a parede por um minuto inteiro, sem saber o que fazer. Foi aí que ouvi algo que nunca vou esquecer. Sussurros bem perto do meu ouvido. Era o sussurro do tio Joseph. Eu tenho certeza. Virei de repente e gritei, o que fez ele se afastar rapidamente. Ele saiu correndo do quarto e fechou a porta. Eu fiquei paralisado, em pânico, sem saber se ainda estava sonhando. Em vez de voltar a dormir, corri para o quarto dos meus pais e contei tudo, sobre os pesadelos, sobre o tio Joseph, sobre tudo. Meu pai não perdeu um segundo. Invadiu o quarto do tio Joseph e confrontou ele. Meu tio negou tudo, mas meu pai era um homem grande e forte, e não tinha medo de enfrentá-lo. Eles começaram a brigar. No meio da confusão, meu pai arrancou a bolsa que o tio Joseph sempre carregava. O tio Joseph juntou as coisas dele e saiu correndo para o carro. Meu pai abriu a bolsa e o que ele encontrou foi nojento. Tinha páginas e páginas de anotações sobre sonhos, anotações escritas à mão e artigos impressos. Eram textos sobre como induzir pesadelos, especificamente. Também tinham dados sobre técnicas que ele já tinha testado e outros experimentos. Era horrível. Mais tarde, o tio Joseph foi preso, porque a polícia encontrou coisas ainda piores no computador dele. Não vou entrar em detalhes, mas acho que você já pode imaginar o que ele queria dizer com libertar minha mente. Nunca mais vi ele. Meus pais evitam falar sobre isso até hoje, pelo menos na minha frente. Às vezes, me culpo por ter sido tão ingênuo, mas não tem mais nada que eu possa fazer.